Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje eu quero te fornecer uma sugestão de um filme que você pode assistir caso você seja estudante de psicologia ou já psicólogo, caso você seja estudante de psicanálise ou já psicanalista, né? Um filme bem interessante para você fazer algumas reflexões, principalmente para você entender ali algumas teorias freudianas. A gente vai comentar sobre elas aqui. Primeiro, deixa eu te mostrar o filme, que é justamente esse aqui, ó, que eu comprei nas lojas americanas. Eu estava passando e vi esse filme em promoção, e A Bela da Tarde é o nome do filme, e na verdade eu te confesso que eu comprei esse filme só porque eu percebi que o título dele era Belle de Joux, né? E Belle de Joux na verdade é uma música de Alceu Valença, e eu suspeitei ali naquele momento que esse filme tivesse inspirado a música La Belle de Joux, de Alceu Valença, e depois eu fiz uma pesquisa na internet e eu vi que realmente aconteceu isso, tá? Inspirou a música do Alceu Valença, né? O meu conterrâneo aqui. E aí eu comprei esse filme, fui assistir e estou trazendo para vocês como sugestão para você assistir caso você se interesse pela psicologia, pela psicanálise. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve caso você se interesse por esse conteúdo, porque aqui a gente tem um conteúdo relevante para você, onde a gente trata sobre questões comportamentais, a psique humana, funcionamento da mente humana, questões emocionais. Então, se você se interessa por psicologia ou psicanálise, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Agora, voltando para o filme A Bela da Tarde, eu vou explicar para você do que se trata esse filme e vou falar por que é interessante você assistir esse filme fazendo uma avaliação, né, acerca de algumas teorias iniciais de Freud. Por exemplo, A Bela da Tarde é um filme onde você vai ver uma protagonista, que é a Séverine. Ela é francesa, tá? Esse filme se passa na França. E aí a Séverine, ela é casada com um rapaz, se eu não me engano o nome dele é Pierre. Ela é casada com um médico bem sucedido, né? Uma família que você olha assim e você acaba percebendo que é uma família, um casal, na verdade, né? Um casal que é muito bem resolvido. Porém, eles têm um problema na intimidade, né? Eles não se relacionam sexualmente. Ela foge com muita frequência desse contato sexual. Inclusive, eles dormem em camas separadas. Então, aparentemente, está tudo bem, mas ela tem essa dificuldade assim de se relacionar sexualmente com o marido, inclusive ter filhos com ele, sabe? Ela acaba se afastando nesse sentido. E você começa a perceber durante o filme que a Séverine, ela tem fantasias, umas fantasias onde ela é subjugada, onde ela é maltratada, umas fantasias masoquistas, né? Então ela tem essa fantasia onde ela é humilhada, inclusive o marido participa dessas fantasias dela, tá? Porque isso trata-se de uma imaginação e você vai percebendo no filme que ela tem esse tipo de imaginação. Mas na vida sexual, ela realmente é um pouco travada aí, tá? Ela se afasta muito do marido, ela foge desse contato. Até que ela ouve uma amiga falar que uma terceira amiga delas tinha ido num bordel, né? E tinha se colocado lá para a situação de prostituir-se. E ela, de início, ela repugnou esse tipo de comportamento, mas no fundo, começou a despertar uma curiosidade nela. Até que ela descobre o endereço de um bordel e ela vai para lá frequentar. Ela toma coragem, né? Ela passa por esse processo de tomar coragem e ela vai para lá, sem o marido saber, ela muito desconfiada, vai para lá e ela vive essa aventura, porque ela diz para não sei se o nome é cafetina, mas enfim, ela diz para a dona do bordel que ela queria lá trabalhar nesse bordel. E aí tem uma coisa curiosa que acontece, que ela começa a se sentir atraída por homens que maltratem ela, por homens que subjuguem ela, por homens que preencham essa lacuna que é deixada pela fantasia masoquista dela. Então, homens que atendam a esse desejo dela, esses homens acabam fazendo parte ali de um número de clientes que ela vai considerar como clientes que são, que ela se interessa por eles. Inclusive, tem uma coisa interessante, que tem um determinado cliente, né, que se eu não me engano é um ginecologista. Esse cliente, ele quer ser maltratado, ele quer ser subjugado. E ela não sabe lidar muito bem com aquela situação, de forma que ele, inclusive, pede até para trocar. Ele pede para a dona do bordel, porque eram clientes fixos, né? E eram clientes que frequentavam ali, eles tinham assiduidade nessa frequência. Então, aí ele pediu para a dona do bordel justamente para trocar, para tirar a Séverine e colocar outra garota que começasse a corresponder àquela fantasia dele de ser subjugado e ser maltratado.
E aí a dona do bordel vai para um outro quarto, onde tem uma brechinha que ela pode observar o que está acontecendo no outro quarto. A dona do bordel pega a Severine e diz o seguinte: olha para como ela vai fazer para você saber como você reagir da próxima vez, né? Quando você encontrar um cliente que queira ser subjugado. Ela olha aquela cena do cara sendo maltratado e diz uma frase que é mais ou menos o seguinte: eu não sei o quão baixo um ser humano tem que ir para alguma coisa assim. Ela fica, eu não sei o quanto que o ser humano se permite rebaixar só para realizar uma fantasia. Ou seja, ela sente o incômodo porque ela acha repugnante, ela acha humilhante o fato do cara ser subjugado entre quatro paredes. Mas em contrapartida, ela quer ser subjugada, ela quer ser maltratada, ela quer ser, na verdade, ela quer realizar aquela fantasia dela masoquista, né? E aí tem umas questões interessantes que a gente pode considerar para você que é psicanalista ou estudante, para você que é psicólogo ou estudante, você pode avaliar nesse filme aqui, primeiro a questão da perversão feminina, né? Você pode avaliar essa questão, mas eu queria fazer uma observação aqui que eu acho mais interessante, do porquê que eu estou sugerindo isso para você, que é para você entender a questão da teoria da sedução, né? Logo no início da psicanálise, Freud vai trazer a teoria da sedução, onde ele entende, por exemplo, que a questão da histeria é originada, explicando em poucas palavras, né? A questão da histeria foi originado aí por uma situação que aconteceu de um assédio sexual, de uma sedução que aconteceu, e que, de certa forma, existem dois momentos, mas que vai culminar justamente nessa criação dos sintomas, né, da histeria e por aí vai. Mas depois ele abandona essa teoria porque ele vai entender que está começando a se repetir demais, né, com muita frequência, pacientes que estão dizendo que foram assediados ou assediadas, né, principalmente as mulheres, porque ele estava tratando ali da questão da histeria, e naquele período se entendia, por exemplo, até pelo nome de histeria, né, histeria no grego significa útero, se entendia que histeria era um problema só de mulheres. Então ele estava atendendo mulheres lá, quando ele estava fazendo os estudos junto com o Charcot e posteriormente com Joseph Breuer, ele atende muitas mulheres. E ele começa a ver uma certa frequência nas mulheres dizendo que foram assediadas, né? Quando ali a gente está ainda no método catártico, né? Na abreação, a questão da hipnose, por exemplo, para que o paciente pudesse voltar para o fenômeno exato que aconteceu, e várias delas vão dizer que teriam sido assediadas sexualmente, por aí vai. Freud abandona essa teoria porque ele vai ver muita frequência, e quando ele começa a investigar essa frequência de mulheres dizendo que foram assediadas, ele percebe que o que causa sofrimento no ser humano é a sua fantasia. Na verdade, o que gera a neurose é exatamente a fantasia do ser humano que foi criada através de uma situação que aconteceu. Então, não necessariamente o assédio teria acontecido, mas a fantasia que foi criada em cima daquela situação pode ser interpretada como assédio, o que vai criar talvez aí um desejo inconsciente, e esse desejo inconsciente Freud vai considerar como uma fantasia, e é essa fantasia que causa justamente o sofrimento. Por isso, algumas pessoas perguntam: como saber se uma pessoa na clínica psicanalítica ela está falando a verdade ou não? Para o psicanalista em si, isso não interessa, porque é justamente, mesmo que seja real ou que seja uma fantasia, mesmo que seja uma fantasia, o que causa o sofrimento no ser humano é justamente a fantasia, que é, às vezes, a interpretação que ele tem sobre determinada situação que aconteceu, ou desejos inconscientes que precisam ser reprimidos, porque são considerados como desejos que não são aceitáveis moralmente. Então, é tudo isso que vai gerar os sintomas, né, que vai causar justamente as neuroses e por aí vai. Então, é interessante você ver nesse filme que a Severine, ela, em algumas situações, o filme apresenta flashback, que eu fiquei com a dúvida, eu fiquei com uma interrogação aí, porque a gente não tem como saber. Olha só, tem um filme acontecendo, certo? Mas nesse filme acontecendo, você vai ver algumas cenas que são desconexas e você percebe que é logo a fantasia da Severine. Inclusive o filme, enfim, eu ia falar uma coisa aqui que eu ia fornecer um spoiler, mas nem vou falar isso. Mas aí você vai vendo que a história está acontecendo e Severine tem essas fantasias. Em determinados momentos, vai para uma cena onde ela está na infância. Então a tendência, inclusive nessa infância, ela está sendo assediada sexualmente. Então a tendência é você entender que aquilo ali seria um flashback, mas pode não ser. Pode ser exatamente uma fantasia dela, a continuação da fantasia. Eu não sei se foi de propósito, mas eu acho que o diretor desse filme aqui acaba deixando essa lacuna, certo? De que as cenas que acontecem na infância dela foram fantasias ou realmente aconteceu.
Se aconteceu, a gente está falando da teoria da sedução. Se não aconteceu, nós estamos falando sobre a teoria da fantasia. Então é bem interessante para você avaliar e quis trazer como sugestão. Eu sei que não é um filme muito fácil de você encontrar, talvez você encontre, eu acho que foi na Telecine que eu vi, que tem lá disponível. Então você pode, no YouTube também você pode comprar, você pode alugar. Talvez você consiga baixar na internet, não sei. Mas eu acabei comprando esse DVD e quis trazer para você aqui. Quando eu lançar no nosso canal uma série esse é o segundo episódio da série, que é filmes para psicólogos e psicanalistas, geralmente vão ser filmes aí que não são muito vistos, não. Os filmes que são mais vistos, né, por exemplo, os filmes que estão na Netflix, na Amazon, fatalmente eu vou trazer aí, quando eu perceber que dá pra gente fazer uma avaliação, a gente vai trazer em forma de avaliação mesmo, porque eu vejo que é muita gente que está acessando. Aqui eu estou trazendo um filme que eu sei que às vezes é difícil encontrar, e vou trazer outros filmes que talvez você não encontre com muita facilidade, tá? Mas é por isso que eu estou falando que essa série é Filmes para Psicólogos e Psicanalistas. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações e até o próximo vídeo.